Falar sobre morte pode ser um tabu para muitas pessoas. Há quem prefira não definir se o próprio corpo será enterrado ou cremado. Porém, alguns se preocupam com essa questão e, inclusive, buscam contribuir para a ciência ou para quem está na fila à espera de um transplante por meio da doação do próprio cadáver ou de órgãos. Mas será que existe uma maneira correta de garantir que esse último desejo seja atendido? Confira na entrevista. Quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a Luciana Dadalto, que é advogada e especialista em direito da saúde. Luciana, bem-vinda ao Justiça em Questão. Vamos começar explicando se uma pessoa pode programar o destino do corpo dela após a morte. Pode, é possível programar a doação do corpo para uma universidade, uma faculdade de medicina. As universidades federais no Brasil têm essa possibilidade. E se não houver nenhuma vontade expressa do falecido, quais que são as pessoas que são responsáveis pelo destino do cadáver, por exemplo? Quando ele não tem nenhuma manifestação de vontade, é a família, cônjuge, os ascendentes e os descendentes. E aí essas pessoas, elas podem escolher, por exemplo, o que pode ser feito com essa pessoa? Podem escolher. E em caso de divergência, isso pode até eventualmente chegar ao Poder Judiciário, né, se essas pessoas não conseguirem chegar num consenso. E há de se respeitar, por exemplo, a última vontade, aquele último desejo daquela pessoa que está, às vezes, no leito de morte, ou os familiares, as pessoas que convivem com ela, são obrigadas a respeitar esse desejo? A gente não tem lei específica no Brasil sobre isso, então nós estamos num momento em que a gente precisa muito das decisões judiciais, né? Por ausência legislativa. Então, o que o judiciário tem entendido é que quando fica provado que aquela era realmente a vontade da pessoa, deve-se respeitar. Mas a gente ainda está num momento um pouco conturbado nessas decisões. Nesses casos, por exemplo, uma solução às vezes seria que a pessoa já esclarecesse, deixasse isso bem conversado com a família para não ter nenhum tipo de problema depois? Na verdade, falar é muito bom, mas a gente não tem nenhuma forma de obrigar a família a cumprir, né? A gente não tem um jeito de coagir a família a cumprir a vontade. Então, é uma relação que se baseia na confiança, efetivamente, né? Que se baseia na solidariedade familiar, no respeito, na ideia de que é a vontade da pessoa. E o direito, pelo menos o direito brasileiro, ainda não se miscuiu nessas questões. Ele ainda não quis entrar nessa discussão e a gente acaba tendo decisões controversas no judiciário quando isso chega. E no caso da doação dos órgãos, por exemplo, tem aquela anotação na carteira de identidade. Ela garante que esse desejo da pessoa vá ser respeitado? Não, na verdade a anotação hoje ela nem é mais obrigatória e a previsão legislativa sobre doação de órgãos é que a vontade que vai prevalecer é a vontade da família. Então, se a pessoa tiver aquilo ali escrito. Então, mesmo que a pessoa tenha escrito, eu costumo brincar que mesmo que a pessoa tenha uma tatuagem na testa dizendo que é doador de órgãos, a vontade da família vai acabar prevalecendo sobre a vontade da pessoa. Existem alguns projetos de lei que buscam mudar essa previsão, mas a gente ainda não tem nada positivado nesse sentido. Ok, muito obrigada pela entrevista.